Atenção, artesã! Sabia que mais de 80% das artesãs do Brasil vendem suas peças de crochê por menos de 30% do valor? E pior, muitas nem percebem que estão fazendo isso. Se você vende suas peças de crochê por menos de R$ 450, é bem provável que esteja entre elas. E não é porque seu trabalho não vale, é porque ninguém te mostrou como cobrar o que sua arte realmente merece. O que eu vou te mostrar nos próximos minutos vai contra tudo que você já ouviu falar sobre como vender crochê, principalmente se você sempre achou que o problema era somente o preço. Ao longo de 15 anos, fazendo e vendendo crochê, experimentei vários métodos de acabamento e precificação. Estudei técnicas usadas em grandes ateliês, observei de perto como funcionam as boutiques de luxo. E foi assim que descobri os detalhes que separam as artesãs que vendem por R$ 50 daquelas que realmente cobram 450 e com lista de espera. Agora me responde, você já segurou uma peça de crochê que você mesma fez e se perguntou se alguém pagaria bem por ela? Já sentiu aquele frio na barriga quando alguém pergunta quanto custa? E você, com medo de parecer caro demais, dá um preço baixo e ainda escuta, nossa, tá caro. Eu também já me senti assim. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Hoje mesmo você vai descobrir um caminho que transforma o crochê que você já sabe fazer em bolsa de crochê com acabamento de grife. O tipo de acabamento que 95% das artesãs simplesmente ignoram, mas que faz toda a diferença na hora de vender. Eu pesquisei mais de 200 anúncios de bolsas de crochê e sabe o que eu descobri? Existe um padrão. As bolsas de crochê, que custam até R$ 100, repetem sempre os mesmos 3 erros. E é quase sempre igual. Primeiro, o acabamento é simples, às vezes até mal feito. Fio solto, ponta aparecendo, ponto frouxo, parece detalhe pequeno, mas passa a imagem de uma peça amadora. Segundo, as fotos escuras, mal enquadradas, fundo bagunçado. A peça pode até ser bonita, mas ninguém consegue enxergar isso. Terceiro, a descrição. Frases genéricas tipo bolsas feitas com carinho. Sem identidade, sem proposta, sem valor percebido. Agora, as bolsas de crochê que são vendidas por R$ 450 ou mais seguem 3 acertos muito claros. Elas têm um acabamento impecável, ponto firme, tudo arrematado, costura limpa. Tem cuidado, tem capricho, tem presença. As fotos são outro nível. Fundo bonito, luz boa, composição que valoriza cada detalhe. E a artesã? Ela não parece como alguém que faz por amor. Ela se posiciona como uma marca, com estilo próprio, com postura de quem sabe o que entrega. É isso que separa uma peça barata de uma peça valorizada. E é exatamente isso que você vai aprender a aplicar com o meu método Valorize o Seu Crochê. É o mesmo processo que me permitiu vender bolsas de R$ 450 ou mais e que agora está disponível para artesãs como você, que querem mudar a forma de como são vistas e pagas. Você vai sair da dúvida para a confiança, da vergonha para o reconhecimento e das vendas tímidas para o tipo de peça de crochê que faz a cliente dizer com brilho no olho: nossa, só isso? Então, se você sente que passou da hora de parar de vender barato, se você já domina o básico do crochê, mesmo que seja só arroz com feijão, mas está pronta para evoluir, se você sonha em criar peças de crochê que não pareçam artesanato comum e sim produtos com cara de loja chique, esse método é para você. E principalmente é para você que decidiu levar o crochê a sério, como um negócio, como uma fonte de renda, como uma arte que merece ser paga com respeito. Esse método é para quem quer mudar de nível e está pronta para isso. Se você se identificou com o que eu falei até aqui, esse caminho foi feito especialmente para você. Olha, eu sei que você ama fazer crochê. Eu sei também que, no fundo, talvez já tenha pensado em desistir. E não é só você. Eu também já pensei nisso. É difícil continuar quando a família não entende, quando os amigos dizem que é só um passatempo, e pior ainda, quando você mesma começa a acreditar nisso. Você faz com carinho, capricha nos detalhes, mas o retorno não vem.
E cada tá caro que você escuta vira um nó na garganta. Mas se eu te dissesse que existe uma forma de mudar isso completamente, uma forma que não depende de sorte, nem de ter muitos seguidores, mas sim de entender o que realmente dá valor a uma bolsa de crochê. Você acredita que a forma como a gente termina uma bolsa de crochê diz muito sobre ela? Deixa eu te contar uma coisa que pouca gente sabe sobre mim. Meu nome é Vilna, sou artesã, professora, especialista de bolsa de crochê com acabamento de grife. Mãe de 5 filhos, vó de 8 netos e filha de uma costureira que fazia roupas sob medida, com um capricho que, olha, hoje em dia está difícil de encontrar. Minha mãe, que Deus a tenha, era exigente. Nada podia ficar mais ou menos, principalmente o acabamento. E foi isso que ela me ensinou quando eu ainda era adolescente. Ela costurava os vestidos das clientes e me chamava. Vilna, vem arrematar essa peça, tira os fiozinhos e deixa isso aqui limpo e bonito. Na hora, eu não entendia, mas ali nasceu algo que me acompanha até hoje. Acabamento transforma uma peça comum em uma peça desejada. Mesmo antes de aprender crochê, esse olhar já estava em mim. Com o tempo, fui criando minhas bolsas e aperfeiçoando a técnica. E foi esse mesmo olhar que me ajudou a vender muitas bolsas de crochê, com orgulho e valorização de verdade. Percebi que muitas mulheres talentosas não vendem porque nunca foram ensinadas a mostrar o valor de suas peças. E foi aí que decidi transformar tudo o que aprendi em um método. Hoje, esse passo a passo está pronto para você. Simples, direto e com o mesmo olhar apurado que minha mãe me passou. E que agora pode transformar também o seu crochê. Tem muita gente vendendo bolsa de crochê por R$ 70 e tem quem venda por 470. O que separa uma da outra não é o talento. E acredite, nem o tempo de experiência. A diferença, na verdade, está em 3 coisas que nem sempre a gente vê, mas que fazem toda a diferença. Primeiro, o acabamento. Quando a peça tem ar de boutique, de coisa feita com detalhe, ela encanta só de olhar. Depois, vem a forma de apresentar, porque não adianta ter uma bolsa linda se a foto parece improvisada, sem destaque. E, por fim, o posicionamento. A artesã que vende caro não se apresenta como alguém que faz crochê. Ela se coloca como uma marca, e com estilo, com propósito. É isso que eu ensino no meu método, sem mágica, sem fórmulas vazias, só o que realmente funciona. Deixa eu te contar como funciona o método que me permitiu cobrar mais pelas minhas bolsas. Eu chamo ele de caminho da bolsa de grife, porque é exatamente isso, um caminho claro, direto, passo a passo, que te leva do crochê comum à peça que faz a cliente querer pagar mais. Tudo começa com a etapa estilo grife. É ali que a chavinha vira. Você para de pensar como quem só faz crochê e começa a enxergar o que faz como uma marca, uma identidade. É quando o seu trabalho deixa de ser apenas artesanal e passa a ser um objeto de desejo. Depois vem a etapa base de luxo. É a hora de colocar a mão na massa, literalmente. Você vai criar sua primeira bolsa prêmio do zero, desde os pontos iniciais até o acabamento final. Cada detalhe feito com intenção. É aquele tipo de peça que a pessoa olha e diz: isso foi feito à mão mesmo? Na sequência, você entra na etapa varie com estilo. Aqui você aprende a criar modelos diferentes, lindos, elegantes e super comerciais. São vários modelos, cada um com aquele toque especial que faz a peça ter cara de boutique. E aí vem a etapa refino prêmio. É o toque final. Os detalhes que transformam uma bolsa comum numa peça que impressiona. Aqui sua peça deixa de ser bonitinha e passa a ser daquelas que ninguém acredita que foi feita à mão. E para fechar, tem uma última etapa que costuma travar muita gente: vender. Mas dentro do método, você aprende a fazer isso com segurança. Aprende a precificar de forma profissional, com a ajuda de um app que calcula tudo direitinho para você. Ah, e antes que você pense que é só mais um curso, deixa eu te contar o que mais vem junto quando você entra no método. É como se eu abrisse para você a minha caixinha de ferramenta pessoal, sabe? Aquela que só quem vive disso conhece.
Porque tem coisa aqui que não se acha por aí. Você vai ganhar como bônus, por exemplo, um curso só de acabamento premium. É onde eu ensino aqueles toques finais que ninguém te mostra, mas que fazem toda a diferença. É o que transforma uma peça comum numa bolsa com cara de boutique. Também preparei um catálogo de inspiração com as fotos dos modelos. Não é só para você copiar, não. É para você se inspirar, soltar a criatividade e deixar o seu perfil no Instagram com cara de marca, mesmo antes da primeira venda. E para te ajudar, na hora de precificar, tem como bônus um aplicativo. Você digita o tempo que gastou, o material que usou e ele calcula o valor certo da sua peça, sem achismo, sem medo, só segurança. Ah, e o acesso ao método? É por 2 anos. Você vai poder assistir tudo no seu ritmo, com calma. Voltar quantas vezes quiser, porque eu sei que a vida às vezes pede pausa, mas o seu sonho não pode ficar para trás, não é mesmo? Além disso, você vai ter meu número direto, literalmente, um suporte VIP no WhatsApp, para tirar dúvidas, ajustar as peças, pegar atalhos. É quase como ter a Vilna aí ao lado dizendo: faz assim que dá certo. E para fechar, a gente vai se encontrar online, ao vivo, em grupo, a cada 15 dias, durante 6 meses. Um espaço só nosso para você tirar dúvidas, ganhar clareza e continuar andando firme, mesmo nos dias mais difíceis. Mas esse bônus é só para quem entrar agora, tá? Válido para 100 primeiras inscritas no método. Você não vai ficar de fora, né? E tudo isso que você recebe, os bônus, o app, o suporte, os encontros ao vivo, não é por acaso. É porque eu sei que existe um jeito errado e um jeito certo de tentar viver do crochê. O jeito errado é fazer com capricho, mas na hora de vender, sentir que as pessoas não enxergam o valor. É postar, esperar e nada acontecer. É ouvir elogio, mas não ver venda. É dedicar tempo, carinho e material e sair no prejuízo. Com o tempo, isso vai desanimando. Você começa a se perguntar se vale mesmo a pena continuar. E o mais comum, a maioria segue assim por não conhecer outro jeito. Agora, e o jeito certo? É continuar fazendo por amor, sim, mas com visão, com passo a passo claro e resultado. É entender o valor que existe em cada detalhe, aplicar acabamento de grife, apresentar sua peça com cara de marca e cobrar com segurança. É vender por R$ 450 sem sentir culpa, porque você sabe o que você entrega tem valor de verdade. E quando você começa a fazer do jeito certo, tudo muda. A cliente não pechincha, ela elogia, ela volta e você se sente finalmente valorizada pelo que você faz com as mãos. Então, deixa eu ser bem clara com você. Isso aqui não é só mais um curso. Você está investindo na sua liberdade financeira, usando o crochê que você já sabe fazer. É quase o valor de um jogo de fios e agulhas, mas com uma diferença enorme. Esse investimento volta e volta com lucro. Você leva o método completo, valoriza o seu crochê, com acesso por 2 anos, para fazer no seu tempo e no seu ritmo. E junto com ele, um pacote de bônus pensado para acelerar os seus resultados. Você recebe o curso exclusivo de acabamento premium, que eleva o nível das suas peças. Ganhe acesso ao app Valoriza Crochê, como ferramenta que facilita o seu dia a dia como artesã. Tem também o catálogo Inspiração Profissional, cheio de ideias para criar coleções irresistíveis. Conta com o meu suporte VIP direto no WhatsApp, para tirar dúvidas e receber direcionamento. E ainda participa de 10 encontros online ao vivo comigo, para tirar o máximo do método e evoluir de verdade. Tudo isso já daria quase R$ 1.800. Mas hoje você não paga nem a metade disso. Você garante tudo: o método, os bônus, o suporte, os encontros ao vivo e o acesso estendido, por apenas 12 vezes de R$ 20 ou R$ 197 à vista. E para tirar qualquer medo do caminho, você tem 10 dias de garantia incondicional. Testa, aplica e se não sentir que valeu, é só pedir reembolso. Simples assim. Agora é com você. Se você chegou até aqui, já percebeu, o crochê que você faz tem muito mais valor do que te fizeram acreditar. E talvez essa seja a primeira vez que alguém te mostra isso com clareza e com um caminho concreto para mudar de verdade. Esse método
não é só um passo a passo. É o começo de uma nova fase, a fase em que você vai se sentir valorizada, ser reconhecida como artesã de verdade, vender com orgulho e segurança, transformar o seu crochê em uma renda que te dá liberdade. Não é sobre fazer mais do mesmo, é sobre fazer do jeito certo, com acabamento de grife, visão de valor e coragem para cobrar o que sua arte merece. E olha, as vagas são limitadas. Essa condição, com todos os bônus, o suporte e os encontros online ao vivo, pode sair do ar a qualquer momento. Então, se algo aí dentro está dizendo é agora, escuta. Essa pode ser a virada que você estava esperando. Você não precisa fazer sozinha e não precisa mais esperar alguém te valorizar. É hora de você mesma mostrar o valor que tem. E se ainda tiver aquela dúvida no fundo da mente, lembra, você tem 10 dias de garantia incondicional. Entrou, não gostou? É só pedir reembolso. Simples assim. Então, clica agora no botão abaixo e entra com tudo. Com método, com bônus, com suporte. Mas se deixar para depois, talvez essa oportunidade não esteja mais aqui. Te vejo lá dentro na área de membro. E dessa vez, do jeito certo, hein?